Gonzaga Patriota. Vossa Excelência disporá de até 25 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, como eu mostrei aqui no pequeno expediente, eu escrevi mais de 150 páginas e obviamente que não vai dar para ler tudo isso aqui. Eu gostaria apenas de ler essa primeira página, ler a última e fazer de improviso uma fala sobre esse discurso. Esse discurso, como eu disse aqui na sexta-feira, ele trata os problemas causados pela seca do Nordeste, além de outras coisas que faltam na nossa região, minha região, a região de Vossa Excelência. Nesse instante eu vi aqui a deputada Josi, do Tocantins, já conversei com ela, que me deu uma aula sobre o rio Tocantins, e é exatamente isso que eu quero falar. O que é que a gente vai fazer urgentemente para levar essa água do Tocantins para o Nordeste, através do Rio São Francisco? Então eu escrevi aqui nessa primeira página que vou ler, e no final eu farei uma leitura da última página. Quem como eu, que se engajou na luta por mudanças no Brasil desde a adolescência e principalmente a partir do dia em que me filiei ao velho MDB nos idos de 60, isso significa, em termos bem claros, que não falo como adversário do governo da presidente Dilma Rousseff. Pelo contrário, eu venho contribuindo ao longo desses mais de 30 anos consecutivos como parlamentar para dar sustentabilidade à administração federal nesta casa do Congresso Nacional. Mas o meu compromisso maior é com a população brasileira, e de modo particular com o meu querido estado de Pernambuco e com o Nordeste, que continua sendo tratado como o patinho feio do nosso país. Lá tudo tem que ser feito hoje pelo governo, fica para depois ou nunca. Isso nunca acontece. Antes de refletir sobre tudo isso, fiz várias visitas ao sertão pernambucano, inclusive, senhor presidente, este pronunciamento está sendo transmitido por muitas emissoras de rádio, dentre elas a Petrolina FM, Lagoa Grande FM, Santa Maria FM, a Cultura de Santa Cruz, pela Salgueira FM, Sertânia FM, Rádio de Monteiro, lá na Paraíba de Vossa Excelência, ou a Rádio de Campina Grande, que fazem a nossa conexão. Além de muitos amigos que estão também assistindo o discurso, copiando e anotando, gravando o que eu estou falando aqui, para tentar ajudar. Então, eu coloquei aqui que, antes de refletir sobre tudo isso, eu fiz várias visitas ao meu sertão. A semana passada estive em várias cidades lá em Pernambuco, acompanhei de perto o sofrimento dos pernambucanos e que estão enfrentando uma, exagerado, Vossa Excelência, que é lá do norte, da Amazônia, uma das piores, uma das mais terríveis de todas as secas do Nordeste brasileiro, é essa, que tem 5 anos que não chove. Eu falei aqui outro dia e alguém achou que não era verdade. Uma sobrinha minha, com 5 anos, veio aqui para casa, lá no prédio que Vossa Excelência mora, que eu faço a caminhada e Vossa Excelência rodeia o bloco, e a menininha saiu comigo de manhã. Na hora que saiu, caiu uma chuva, eu não me apercebi, ela saiu chorando, gritando, e eu, que dia é isso? E a menina, o céu furou, foi que eu vi que a menina nunca tinha visto chuva. Então nada justifica que o Nordeste esteja sofrendo tanto, porque o Nordeste, deputado Geraldo, tem o Rio São Francisco. Infelizmente, nunca se viu políticas, ou pelo menos uma política, que diz assim: vamos salvar
o Rio São Francisco? Nunca. E esse Rio São Francisco tem limites para ele. Eu me lembro quando o presidente Lula lançou a chamada transposição do Rio São Francisco, o meu querido bispo Dom Cápio, aqui do futuro estado do Rio São Francisco, de Barreiras, ele foi lá, fez uma greve de fome, e eu já pensando no meu projeto, que interligará o Rio Tocantins ao Rio São Francisco, não, deixa para lá, essa transposição não vai acontecer logo, a gente vai ter antes dela água do Rio Tocantins aqui no São Francisco. Antes de passar a palavra a Vossa Excelência, eu gostaria depois de ter o aparte solicitado também pelo padre Luiz Couto, e onde tem um padre, um pastor, como Vossa Excelência, as coisas facilitam. O que é que acontece? É que um levantamento que tinha, Zé Gerardo, de fazer a transposição do Rio Tocantins, era uma coisa muito grande, de 15 a 20 bilhões de reais, um projeto de 1.500 quilômetros, para sair aqui de Tocantins, Maranhão não precisa de água, lá chove muito, Piauí precisa um pouco, e depois Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte. Presidente Lula, com o então vice-presidente da República, doutor José Alencar, encontraram outro projeto que logo mais eu falarei sobre ele, mas Vossa Excelência tem a palavra para o aparte. Muito bem, deputado Gonzaga Patriota, Vossa Excelência é um deputado sempre muito sintonizado nos problemas do seu estado, da sua região, e realmente essa questão da seca, das chuvas, né? É interessante porque é um contraste. Enquanto na sua região passa até 5 anos sem chover, na Amazônia, nesses 5 anos, chove quase 4 anos, né? Tanto é que lá, algumas obras rodoviárias só se trabalha durante 6 meses, porque 6 meses é de chuva. E eu penso que essas grandes obras é só uma questão de tempo, né? A partir do presidente Lula, nós estamos fazendo obras, né, que estavam aí anunciadas há centenas de anos e umas iniciadas há meio século, como é o caso do asfaltamento da Cuiabá-Santarém, da Transamazônica no Pará, mas também a construção da usina de Belo Monte, também levar energia de Tucuri para Manaus, um leão que passa por cima da floresta amazônica e foi para Manaus, Macapá. A transposição do Rio São Francisco, mesmo essas obras estando com atrasos, né, obras que deverão terminar nesses próximos 4 anos, mas acredito que outras grandes obras, né, para ajudar esse país, como a Transoceânica, né, ferrovia que a presidenta Dilma acaba de lançar, e nós temos regiões desse país que realmente tem muita água. O Pará, para Vossa Excelência ter uma ideia, tem grandes rios. Só na região oeste do Pará hoje, que representa metade do estado do Pará territorialmente, nós temos 3 grandes rios, que são os maiores, o Rio Amazonas, o Rio Tapajós e o Rio Xingu. Grandes rios que banham essa região. E lá nós temos também problemas de falta de água nos assentamentos, falta perfurar poços, porque mesmo tendo esses rios, um assentamento próximo deste rio, você precisa furar um poço artesiano com 150 metros, 160 de profundidade, para poder fazer o abastecimento de uma vida. Então, Vossa Excelência tem razão em pautar, né, essas obras integradoras, porque nós teremos condições sim de, nesses próximos anos, terminar as que já foram iniciadas, iniciar outras que são muito benéficas ao Brasil e às regiões. Muito obrigado pelo aparte. Deputado Geraldo, eu agradeço a Vossa Excelência, que é do partido da presidente Dilma, com certeza vai nos ajudar. Vossa Excelência é da região que chove demais, tem chuvas em excesso, e nós precisamos exatamente desse apoio. Antes de passar ao eminente deputado Padre Luiz Couto, é importante, Luiz Couto, falar, e Vossa Excelência, que tem uns aninhos mais do que eu, sabe muito bem disso, que o Nordeste teve desenvolvimentos através do trabalho quando se construiu o Denox, tem mais de 100 anos. Foi o Denox que fez com que a gente tivesse pelo menos vida na região Nordeste, com que água de poços, de açudes, construiu muitos açudes,
Depois a Sudene. A Sudene foi muito importante para o Nordeste, principalmente para o desenvolvimento industrial, desenvolvimento comercial. Agora tivemos na Constituinte, eu tive a honra de ajudar aqui, a criar o Fundo Constitucional do Nordeste. Esse fundo leva 1,5% da arrecadação da União para a nossa região, e o Banco do Nordeste tem feito um trabalho extraordinário com esses recursos na agricultura, na pecuária, no comércio, na indústria. E faltam duas coisas, como eu falei aqui na última reunião. Uma, que a gente possa aprovar, se Deus quiser, ainda este ano, a Zona Franca do Semiárido brasileiro. A gente está tentando ver de uma maneira democrática para fazer essa Zona Franca, para não ficar como a de Manaus, uma Zona Franca numa cidade. Zona Franca na região do semiárido, a gente quer que ela possa se espalhar por todos os estados. E a outra não tem para onde correr. Eu quero aproveitar, deputado Luiz Couto, pedir a Vossa Excelência. Vou ver se a gente forma aqui uma comissão, os estaduais de Pernambuco já fizeram, para a gente olhar como está o Rio São Francisco. A barragem tem menos de 20% da sua capacidade, Luiz Couto. A adutora que tira a água do centro da barragem de Sobradinho, o maior lago artificial do mundo, não está mais tirando. Este ano, se não fizer uma mudança, como se pediu aqui ao senhor ministro da Integração Nacional, que tem dado toda a atenção, mas infelizmente ainda não teve os recursos para fazer isso, a gente não vai ter safra de fruticultura em Petrolina e talvez nem em Juazeiro. Não dá para ficar assim. Hoje o meu caseiro ligou e disse: olha, Gonzaga, pelo amor de Deus, manda um trator aqui para a gente fazer um canal para trazer água, senão as plantinhas maiores, que eu só tenho 1,5 hectare de plantações lá, e quem tem 100 hectares, 1.000 hectares, chegou aqui agora o Pereira aí, o Mauro, gaúcho, os gaúchos estão lá em Petrolina, estão olhando para mim aqui. Pede, pelo amor de Deus, para a presidente Dilma mandar realocar essa adutora para o fundo da barragem de Sobradinho, para a gente plantar este ano, aliás, para a gente colher as frutas que estão plantadas. Não é apenas que vai se desempregar 100 mil pessoas, a gente vai ter as plantinhas que vão morrer, que a uva, a manga, essas coisas não aguentam o ano de seca. Mas eu quero ouvir com muita atenção e respeito meu querido deputado Padre Luiz Couto. Deputado Gonzaga, eu quero parabenizá-lo pelo pronunciamento. A situação de Pernambuco não é diferente da Paraíba, do Ceará, da maior parte dos estados do Nordeste brasileiro. Há uma diferença muito grande. Nós sabemos que a estiagem é uma questão climática, ou seja, sabendo os anos que choveram e aqueles que não teve chuva. Na Paraíba, esse ano, até hoje, só 1.730 milímetros de água. A situação dentro de 5 anos, quando o ano passado foram 2.880 milímetros, mas a situação está desesperadora. São 27 municípios em situação de emergência decretada e mais 64 cidades do município da Paraíba com racionamento que já atinge essas cidades todas. Eu queria dizer que a seca é uma questão política. Infelizmente, nós não conseguimos ainda enfrentar essa questão política da seca no semiárido nordestino. Nós precisamos, como Vossa Excelência diz, além de políticas de convivência com o semiárido, e Vossa Excelência já sugeriu algumas dessas políticas públicas, nós temos que fazer aquela outra proposta de Vossa Excelência, porque o Rio São Francisco já não é mais o Francisco, já é um Chiquinho, já está seco, né? E perdendo muito da sua capacidade. É fazer a transposição do Tocantins para entrar no leito do Rio São Francisco, a fim de que o Nordeste possa ter água para o consumo humano e também para a criação dos animais e para a agricultura, que é fundamental a questão da irrigação. Então, Vossa Excelência tem toda minha solidariedade. O Ministério da Integração Nacional precisa responder essas demandas, a Secretaria da Defesa Civil precisa dar agilidade
porque não é possível deixar a população sem ter água para consumir e sem ter água para criar os seus animais. Então, nesse sentido, parabéns a Vossa Excelência e a certeza de que o pronunciamento que Vossa Excelência faz hoje, ela deverá ser ouvida pelo governo, pelos ministérios, dando respostas urgentes e profundas para o enfrentamento dessa questão. Parabéns pelo pronunciamento e a defesa que Vossa Excelência faz da região do Nordeste, do semiárido, do sofrimento daquele povo, que se não tiver água, com certeza, esse povo não vai resistir. Deputado Luiz Couto, antes de ouvir o eminente deputado Mauro Pereira, eu gostaria de fazer um pedido a Vossa Excelência. Em nome do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, o partido da presidente Dilma, por favor, leve esse pronunciamento que eu faço aqui com todos os dados, com números, para a presidente, através do seu governo, o ministro da Integração Nacional, para que eles tomem conhecimento do que eu estou falando aqui. Vossa Excelência, com certeza, pode encaminhar que nós chegaremos até a presidência da República. Eu pergunto, como é que se faz, deputado Luiz Couto, dois eixos, viu, Mauro? Presta atenção, um minutozinho antes de falar. Dois eixos estão sendo construídos, onde possivelmente se gasta aí de 8 a 10 bilhões de reais. Para fazer, não querem chamar de transposição, e até eu não estou aqui para dizer que é uma transposição, é tirar a água daqui e levar para lá. É uma interligação do Rio São Francisco com Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte. Além de uma adutora que vai atender mais de 60 municípios que estão sem água no agreste pernambucano e paraibano também. Um dia com água, 30 dias sem água. Eu tenho um filho que é o Gonzaguinho, eu acho que ele gostaria de morar lá, que ele para tomar banho ele vai meio amarrado. Ele gostaria de morar nesse agreste pernambucano. Então eu pergunto, como que continuam esses dois canais, eixo norte e eixo leste? Ambos passam nas minhas cidades. O eixo leste passa lá em Sertão, no lugar que eu nasci, e o eixo norte sai de Cabrobó. Nesse tanto eu falei com o Candão, ele dizendo assim, rapaz, a água não saiu ainda porque não tem como tirar. Não vai ter como tirar a água do rio, que o rio está com menos de 20% de sua capacidade. Está lá um pouquinho. Então tem que pegar um tiquinho desse dinheiro, 1 bilhão e pouco, e fazer urgentemente esse pequeno canal do projeto que foi estudado pelo vice-presidente da República, Zé Alencar, a pedido do presidente Lula. Eu vou ouvir Vossa Excelência, até porque lá em Petrolina tem muitos gaúchos que têm ajudado a gente com a tecnologia das suas... Só não tem um vinho melhor do que o de Petrolina, porque o Papa, quando veio ao Brasil, ele escolheu um vinho lá de Lagoa Grande, Petrolina, da Grande Petrolina, que é o Rio Sol. Mas os gaúchos, brincadeira, eles têm nos ajudado muito, e eu vou ouvir com atenção o meu querido deputado Mauro Pereira. Bom, primeiramente, deputado Gonzaga Patriota, eu gostaria de dizer que eu estava acompanhando aqui antes do teu pronunciamento, analisando os documentos que Vossa Excelência tem em mãos, e a preocupação tua, estava dizendo, Mauro, eu vou fazer um pronunciamento que eu nunca gostaria de fazer, que era falar sobre o que está acontecendo no nosso estado, na região Nordeste. Realmente a seca, ela é uma coisa muito triste. E não acontece, nós também, ultimamente, nós também temos seca na região sul também. No Rio Grande do Sul, nós já tivemos em 2005, 2004, 2013, é desesperador a seca. As pessoas veem as criações morrendo, as lavouras morrendo. Agora, no Nordeste, quando o nordestino fala que a seca aumentou, é porque a coisa está brava mesmo, é porque a coisa está feia. E eu, deputado Gonzaga Patriota, eu não tenho dúvidas nenhuma de que os deputados da região sul, os deputados da região sudeste, os deputados da região norte, todos eles vão apoiar essa demanda de Vossa Excelência. Porque o povo nordestino é um povo que, se nós formos analisar o estado de São Paulo,
os estados mais desenvolvidos do nosso país, nós temos lá os irmãos do Nordeste que ajudaram a desenvolver também esses estados, com a mão de obra pesada, mão de obra culta, enfim, o povo nordestino são nossos verdadeiros irmãos. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o governo federal, a presidente Dilma, ela não só deve atender essas solicitações, como tem obrigação de atender. Porque se é um povo que sempre foi fiel ao presidente Lula, ao presidente Dilma, é o povo do Nordeste. É um povo que sempre respeitou, que sempre politicamente foi alinhado, ajudou a maioria. E agora chegou o momento de salvar vidas, de salvar plantas, de salvar lavouras, como estava dizendo dos nossos amigos, dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão na região de Petrolina, uma das regiões que produz das melhores uvas, das melhores frutas, avião cargueiro que sai uma vez por semana para a Europa, levando os produtos que são produzidos ali. Então, eu espero que a tua demanda, apesar de uma segunda-feira, com poucos parlamentares nessa casa, mas que tenha eco e que a tua demanda, deputado Gonzaga Patriota, seja atendida. Porque você não está pedindo nada para si próprio, está pedindo para o povo do Nordeste, que é um povo bom, é um povo trabalhador e que todos merecem o respeito e a consideração dessa casa. É isso, parabéns pelo teu trabalho. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, eu pediria até ao presidente Isalci que pudesse inserir nesse nosso pronunciamento todos os apartes, Gerardo, a parte Luiz Couto, de Mauro Pereira, espero que o deputado Landim também, que é nordestino do Piauí, lá tem uma banda que chove um pouco, o Marcelo Castro, ele foge mais para o lado do sul do Piauí, mas que a gente pudesse. Mas, presidente, não está difícil de fazer. Esse nosso projeto de lei, de 95, reapresentado em 2013, ele está pronto. Bastou faltar água em Cantareira para o Globo deu uma matéria grande, o jornal O Globo ligou para mim e tomou conta. Como é que tem esse projeto seu e não se faz essa interligação de Tocantins para o São Francisco quebrando aí, e agora faltou água na Cantareira e eles estão precisando desse seu projeto, que é exatamente para fazer também uma parceria Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, para fazer aquela interligação de bacias lá do Sudeste. Então, eu quero saber se não vão fazer. Eu quero saber se não vão dar uma olhadazinha. Eu quero saber se o ministro da Integração Nacional, que está sabendo que eu vou fazer esse pronunciamento, meu querido presidente da Codevasf, o Felipe Mendes, que é lá do Piauí, que conhece de perto esse problema do Rio São Francisco, eu quero saber se eles não vão mandar lá amanhã, depois, alguém dar uma olhada, ver esse projeto que está aqui, vou pedir a Eduardo Cunha para botar logo para a gente votar aqui e transformar isto em lei, que inclusive ele interliga, e hoje eu conversando com a deputada Mari do Tocantins, ela disse, isso aqui é muito importante, porque a gente vai ter a interligação hidroviária. O Rio São Francisco os navios vão voltar a circular no Rio São Francisco, e esses navios vão, através de um canal de 200 quilômetros, entrarem no Rio Tocantins, levar o gesso do Araripe lá para a Amazônia, trazer a madeira do Amazônia para o porto de Suape, para o porto de Pecém. Para se ter uma ideia, presidente Isalci, eu até gostaria de pedir a Vossa Excelência o tempo da liderança do meu partido, eu acho que mais uns 10 minutos aí para tirar aqui a paciência de quem já está me ouvindo há 25 minutos, mas dizer que esse trabalho que a gente está fazendo aqui não tem como parar, porque esse Rio São Francisco, da maneira como está, sem a produção que vai deixar de acontecer se não se investir 20 e poucos milhões de reais lá em Petrolina, no lago de Sobradinho, a gente não tem como ver essa produção continuar. Além de outras coisas que a gente precisa na região Nordeste, tem que se ver que esse nosso projeto aprovado,
A gente tem o Tocantins, eu estava hoje conversando com a deputada Mari, ela teve que dar uma saidinha ali, que até ia a partear. O primeiro projeto é um projeto de 1.500 quilômetros, indo lá pelo Maranhão, um projeto de 15, 20 bilhões de reais. Esse é um projeto de 1 bilhão e pouco. Por que não fazer isto aí? Então eu quero, senhor presidente, fazer aqui um apelo. Quero fazer um apelo em nome de todos os nordestinos. Não é em nome de Pernambuco, que está cortado pelo Rio, a Bahia, ou Sergipe, Alagoas. É em nome da Paraíba, porque, Luiz Couto, essa transposição do eixo leste, que já está prontinha para sair de Floresta, já chega de Sertânia. De Sertânia ela vai a Monteiro, e de lá de Monteiro não precisa mais canal. Ela vai por gravidade até lá em Campina Grande, abastecer todos aqueles mananciais. De Monteiro sai um canal para Arco Verde. Nesse instante a prefeita Madalena ligou para mim. De Arco Verde vai colocar água na adutora do Agreste para atender 60 e tantos municípios. De Monteiro também vai sair para Itapetim, perenizar o rio Pajeú, uma perenização econômica que desce e descendo, diferente do Rio São Francisco, que desce subindo. Ele nasce aqui no Sudeste, Minas Gerais, e vai lá para o Nordeste. Deus fez a parte dele. Falta ao homem que Deus criou fazer a sua parte, que não é apenas também trazer a água de Tocantins, é fazer a interligação e cuidar do rio, cuidar da hidroviária do rio, cuidar das Maí, feito inclusive pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, que é todos os municípios da área da Codevasf estão sendo saneados. Então, são obras importantes que a gente vê o município como Salgueiro, o município como Santa Cruz, Petróleo. Eu estive a semana em Najá, estive lá em Itacaratu com o Sarto, que está nos vendo aí também agora, onde a gente precisa ver a vida de volta para o Rio Mochotó. Lago de Bibirim, seco. Colocou água ali, a gente vai ter a riqueza daqueles projetos. Portanto, senhor presidente, eu quero apenas, nesses minutos que faltam, ler aqui a última página do discurso, porque li a primeira e li a última, eu acredito que dê para se fazer a transcrição dele todo. A gente fala desse ponto para a jusante lá na hidrovia, que a gente quer fazer, assim a transposição anual de 16 mil metros cúbicos de água do Rio Tocantins para o São Francisco, além de minimizar os impactos das variações climáticas que prejudicam a vazão deste último, permitirá, eu escrevi aqui permitiria, mas não é permitiria não, permitirá, porque isso vai acontecer, permitirá a ampliação e a geração de energia elétrica, principalmente Sobradinho, Xingó, onde a gente já tem as barragens prontas, e aumentará a área agrícola irrigada. Uma proposta complementar a essa seria a redução de 1 metro cúbico da atual cota de operação do Lago de Sobradinho, o que reduziria em 120 metros cúbicos a perda de água por evaporação. Assim, a perda anual de 450 diminuiria para 330, igual a minha moto, que era 450 quilos, e agora eu troquei por uma mesmo tamanho, com 330 quilos. A redução da cota de operação não comprometeria as atividades econômicas. Apenas a transposição de vazão resolveria ou resolverá este problema. Portanto, mais uma vez, ao eminente Luiz Couto, Zé Gerardo, outros parlamentares do Partido dos Trabalhadores que estão aqui. A gente precisa, urgentemente, não é fazer uma frente parlamentar, que já tem frente parlamentar demais, é sentar a bancada do Nordeste, conversar com o nosso querido líder, o coordenador da bancada, o Júlio César, e fazer uma reunião para tratar somente desse problema.
trazer, Luiz Couto, nessa reunião, o governo. Como a semana passada a gente trouxe aí o presidente, o ministro da Integração Nacional, presidentes de determinados órgãos para tratar de assuntos, e eu até levantei essa questão lá da transposição. O ministro ficou interessado em ver isto aí. Por isso eu quero fazer aqui esse apelo, quero pedir ao presidente Isalci que, por favor, dê total divulgação a esse pronunciamento. Vou escrever aqui um livro. Eu escrevi há quase 30 anos aqui, em 87, um livro que o Rio São Francisco está morrendo. 94, Fernando Henrique foi lá na nascente do Rio, deu uma olhada lá com o então ministro que era integração, com outro nome, deram uma olhada, era Gustavo Krause. Rio São Francisco está morrendo há 30 anos. Ele é muito bom de vida e agora não dá mais para segurar. Eu nunca vi tão seco como está agora. Não quero passar mais nem abusar do tempo que Vossa Excelência me deu. Quero agradecer primeiro a Deus e aos homens e às mulheres desta terra que a gente possa resolver esse problema. Não dá para ficar aqui falando, pedindo, às vezes até xingando. Isso é uma coisa pequena, minha querida presidente Dilma. É uma coisa pequena fazer um canal de 200 quilômetros de Tocantins para a Bahia, e lá vai sair em Santa Maria da Vitória, vai sair no São Francisco, e aí a gente vai ter, se Deus quiser, o Rio São Francisco regularizado, com 2.200, 2.500 metros cúbicos por segundo, o lago de Sobradinho cheio e a riqueza correndo lá no meu querido Nordeste. Muito obrigado, presidente, fiquem todos com Deus.